Boa noite, que friozinho delicioso. Estamos aqui novamente. Deixa eu dar uma arrumada nessa luz. Vai ficar de qualquer forma, vai ficar no meu olho, né? Tá, vamos tentar por assim. Estamos novamente juntos aqui, para juntos lermos a palavra, compreendermos aquilo que o Senhor quer nos ensinar. E juntos agora estamos indo para mais um. Ângela, boa noite, seja bem-vinda. Friozinho gostoso. Vamos lá, então, vou começar orando. Deixa eu só ajustar aqui. Tá. A luz tá bem no meu óculos. Sem antirreflexo, eu não sei do que esses óculos, mas tudo bem. Vamos lá? Paizinho querido, eis-me aqui, Pai, diante da Tua presença. Obrigada, Pai, por esse dia maravilhoso. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Obrigada, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui juntos, estudando a Tua santa palavra. Obrigada pelo Teu cuidado, obrigada pelo Teu amor, obrigada por esse dia tão maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Um dia ao mesmo tempo frio, mas com um sol radiante, e louvamos a Ti em todo o momento, Pai. Assim, eu me coloco aqui rendida a Ti, para ser canal de bênção na vida de quem ouve esta live, para que o Senhor venha nos preencher, nos ensinar, nos exortar, com amor, a Tua santa palavra. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz. Vamos lá? Hoje o tema é aprendam a pensar como ele. Aí aqui a palavra de Deus diz: portanto, deixa eu colocar ela mais aqui, ó. Portanto, considerando que Jesus passou por tudo que vocês estão passando, e até mais, aprendam a pensar como ele. Pense no seu sofrimento como uma maneira de abandonar o velho hábito pecaminoso de querer conseguir as coisas do modo de vocês. Assim serão capazes de viver livres para buscar o que Deus quer, em vez de serem escravizados pelo próprio desejo, pelos próprios desejos. Vocês já viveram aquela vida que ignorava Deus, festa toda noite, bebedeiras e depravação. Mas chegou a hora de se livrar disso para sempre. Obviamente, deixa eu colocar aqui de volta. Obviamente, amigos daquela época não entendem porque vocês não os procuram mais. Aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda, Eliane. Bom, me perdoem, porque daí eu acabei perdendo aqui. Então, vou só voltar essa última parte. Ó, vocês já viveram aquela vida que ignorava Deus. Festas toda noite, bebedeiras e depravação. Mas chegou a hora de se livrar disso para sempre. Obviamente, amigos daquela época não entendem porque vocês não os procuram mais. No entanto, vocês não têm a obrigação de prestar contas a eles. Eles serão chamados à responsabilidade na presença do próprio Deus. Ouçam a mensagem, ela foi pregada aos cristãos que agora estão mortos, mas ainda que estejam mortos, entre parênteses, como acontece com todos, eles vão continuar na vida que Deus concedeu a eles em Jesus. Tudo nesse mundo está para ser consumado, portanto não tome nada como certo. Mantenha uma vida de oração, acima de tudo, ame uns aos outros como se a vida de vocês dependesse disso.
O amor resolve praticamente qualquer situação. Sejam prestativos em dar uma refeição ao faminto, uma cama ao sem-teto, e façam isso com alegria. Sejam generosos com os dons que Deus concedeu a vocês e permitam que todos participem deles. Se palavras que sejam palavras de Deus, se ajuda, que seja uma ajuda sincera da parte de Deus. Assim, a brilhante presença de Deus se tornará evidente em tudo por meio de Jesus, e ele receberá todo o crédito na condição de quem é poderoso em tudo, para sempre, até o fim dos tempos. Amém. Continuando aqui, a glória que está chegando. Amigos, quando a vida ficar realmente difícil, não pense que Deus não está no comando. Em vez disso, alegrem-se, pois vocês estão passando pelo mesmo que Cristo passou. É um processo de refinamento espiritual e a glória está chegando. Se vocês sofrem abusos por causa de Cristo, considerem-se felizes. É o Espírito de Deus e a sua glória em vocês que serão vistos pelos outros. Se eles os perseguem porque vocês quebraram a lei ou perturbaram a paz, é outra questão. Mas, se é porque vocês são cristãos, não pensem duas vezes. Sejam orgulhosos da condição distinta refletida nesse nome. Chegou a hora do julgamento e ele começará pela própria família de Deus. Somos os primeiros da fila. Se começa conosco, imagine como será para aqueles que rejeitam a mensagem de Deus. Se os bons quase não resistem, o que está reservado para os maus? Então, se vocês acham que a vida está difícil porque estão fazendo o que Deus mandou, fiquem tranquilos, confiem nele, ele sabe e sempre saberá o que está fazendo. Então, é glorioso saber, porque aqui o Senhor está nos ensinando a pensar como Jesus. Por quê? Aí aqui ele diz, considerando que Jesus passou por tudo que vocês estão passando e até mais, aprendam a pensar como ele. Pense no sofrimento, no seu sofrimento como uma maneira de abandonar o velho hábito pecaminoso que vocês tinham. Ou seja, se de alguma forma a gente está sofrendo alguma consequência, né? Ou disciplina, ou passando por momentos de sofrimento, significa que se estamos sofrendo por abandonar o velho homem, isso é glória a Deus, aleluia. Daí ele diz aqui, que antes não assim, assim serão capazes de viver livre para buscar o que Deus quer, em vez de serem escravizados pelos próprios desejos. Por quê? Porque, de alguma forma, antes eu e você éramos o quê? Escravo do pecado. Por que você diz que somos escravos do pecado quando não temos Jesus? Porque somente Jesus é o único que nos capacita com domínio próprio, que são frutos do Espírito, a domar todo o pecado que existia em nós. Há pecados em nós, mas à medida que ele vai vindo à tona, a partir do momento que a gente escolheu ter uma vida santa com Deus, ele nos dá esses frutos do Espírito para que possamos dominá-lo. Então, vamos colocar aí. Se antes, eu vou trazer a minha realidade, né? Aqui a palavra, ela cita assim, vocês já viveram aquela vida que ignorava Deus, festas toda noite, bebedeiras e depravação. No meu caso aqui, era festa ao fim de semana, né? Porque eu amava dançar, então eu ia para balada. Eu não bebia e não tinha, graças a Deus, né, a depravação. Era uma condição que eu colocava para mim, não ficar com ninguém na balada, mesmo não tendo Jesus aí. Era algo meu. E aí, mas o que acontecia comigo? Eu estava lá no ambiente, né? Então eu estava num ambiente que era desfavorável à manifestação da graça de Deus. E eu não tinha domínio, eu simplesmente sentia o desejo e ia.
Eu não pensava na noite de sono que eu ia perder, eu não pensava o que poderia acontecer comigo lá, eu não pensava no trajeto se poderia acontecer alguma coisa, eu não pensava em nada disso. Então, significa que, de alguma forma, eu ia para aquele tipo de festa não visando Deus, né? Então ali era somente a minha carne que eu não conseguia dominar. Hoje jamais eu perderia uma boa noite de sono para ficar dançando. Eu fico, né? Hoje, mas porque eu escolho ou de repente fazer uma vigília, ou tá orando ali às 3 da manhã, né? Ou passar numa noite mais voltada para Deus, não mais para mim, né? Não mais dentro do desejo da minha própria carne, né? Então aqui tem pessoas que bebiam e tinha depravação. Então, esses ambientes onde Deus não é louvado, a tendência de bebedeira, de depravação e de você tá usando a sua carne para alimentá-la cada vez mais é pior. Então aqui significa o quê? Que Jesus diz: antes vocês tinham esse tipo de vida, agora não, porque eu os capacitei com domínio sobre o pecado. Então eles não dominam mais você. E aí, ó, mas chegou a hora de se livrar disso para sempre. Ou seja, esse tipo de vida, Deus está dizendo aqui que ficou no passado, para sempre. E aí aqui ele diz, obviamente, que seus amigos daquela época não entendem porque vocês não procuram mais. É verdade, eu não tenho mais nenhuma amizade que me leva para esse tipo de condição. Por quê? Porque hoje as minhas amizades são concernentes às pessoas que me aproximam muito mais de Deus, né? Então hoje eu não tenho, claro, tenho lembrança, tenho, né, falo com um ou com outro, mas não saímos mais juntos, né? Esporadicamente falamos um com o outro. Eu louvo a Deus porque boa parte, né, das pessoas que eu conheci naquela época também estão buscando a Jesus, e isso é fantástico. Por quê? Porque aquela velha vida não nos domina mais. Agora quem nos domina é o quê? O Espírito Santo. E se eu estou na nova pessoa, né, numa nova vida, eu vou buscar agradar o Pai e não a minha carne, não mais os desejos que antes me dominavam. Aí aqui ele diz assim, no entanto, vocês não têm obrigação. Daí aqui fala para não ficar prestando conta a esse tipo de pessoa, né? A gente não tem obrigação de. Não, parei por isso, por aquilo. Não. A gente simplesmente é de Jesus e acabou, né? Aí eles falam aqui, ó, eles serão chamados à responsabilidade na presença do próprio Deus. Ou seja, nós fizemos uma escolha, né? Se eles não fizeram a escolha por Jesus, um dia eles que vão se resolver com o próprio Deus. Aqui tá bem claro. Aí diz assim, ó, ouçam a mensagem, ela foi pregada aos cristãos que agora estão mortos, mas ainda que estejam mortos, que é o morto não fisicamente, espiritualmente, né? Eles vão continuar na vida que Deus concedeu a eles em Jesus. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ouça a mensagem, ela foi pregada aos cristãos que agora estão mortos, mas ainda que estejam mortos, como acontece com todos. Tá, e aí de alguma forma existe tanto essa morte espiritual como de fato aqueles que já morreram, né? Mas estão aí em Cristo Jesus. Tudo nesse mundo está para ser consumado, portanto não tomem nada como certo. Mantenham uma vida de oração, então aqui ele já está nos orientando. Como que eu vou manter uma vida com o pensamento de Jesus? Aqui ele já dá o primeiro passo, não, o segundo, né? Ele está dizendo aqui que a gente tem que manter uma vida de oração, acima de tudo, ame uns aos outros. Aqui ele está dizendo para ter amor ao próximo, né? Como se a nossa vida dependesse disso, e porque o amor resolve praticamente tudo. Sejam prestativos em dar uma refeição ao faminto. Então, se chegar alguém faminto na sua porta, ofereça o alimento, porque Jesus faria isso. E aí ele ainda diz assim, uma cama ao sem-teto, e façam isso com alegria. Ou seja, aquilo que você faz em benefício da necessidade do outro, faça com alegria, porque é como se você estivesse fazendo para o próprio Deus, né? Porque Jesus faria isso. Aí ele diz, sejam generosos com os dons que Deus concedeu a vocês e permitam que todos participem deles. Se palavras, que sejam palavras de Deus.
Se ajuda, que seja uma ajuda sincera também da parte de Deus. Assim, a brilhante presença de Deus se tornará evidente em tudo por meio de Jesus, e ele receberá todo o crédito, na condição de quem é poderoso em tudo. Ou seja, tudo que fizermos é para a honra e glória do Senhor. Por quê? Porque eu estou fazendo algo, porque eu estou tendo o mesmo pensamento que Jesus teria. Então, se Jesus tem esse pensamento, então né, vou dar toda a honra e toda a glória a ele unicamente. Aí ele diz aqui, para sempre até o fim dos tempos, amém. Por quê? Porque é ele que é poderoso, é ele que é digno, é ele que merece tudo. Entendeu? Toda honra, toda glória e todo louvor. Nós somos instrumento em suas mãos. E como instrumento, pensando como Jesus, muda tudo. Porque a gente vai amar o próximo, a gente vai ajudar o próximo, a gente vai dar um prato de comida, a gente vai dar uma dormida, a gente vai oferecer aquilo que é o melhor dentro da nossa condição, né? Aí ele diz aqui, amigos, quando a vida for realmente difícil, não pense que Deus não está no comando. Ou seja, quando eu e você estamos passando por um processo difícil, ele está dizendo que não é para a gente abrir a boca e falar, tá difícil, não. A gente tem que ter plena certeza que por mais difícil que esteja, Deus não perde o controle. O Senhor não perde o controle em nenhum momento de nada que diz ao nosso respeito. Aí aqui ele diz assim, ó, em vez disso, alegrem-se, pois vocês estão passando pelo mesmo que Cristo passou. É um processo de refinamento espiritual e a glória está chegando. Ou seja, esse processo não vai durar para sempre. É um tempo somente para que ocorra esse refinamento espiritual e a glória do Senhor se manifeste através dessa situação a qual você está passando. Aí ele fala assim, ó, se vocês sofrerem abuso por causa de Cristo, considere-se felizes, né? Então, qualquer abuso, qualquer situação que eu e você passar em nome de Jesus, aqui ele está dizendo para a gente se considerar feliz. Porém, ele diz assim, é o Espírito de Deus e a sua glória em vocês que serão vistos pelos outros. Se eles o perseguem porque vocês quebraram a lei ou perturbaram a paz, é outra questão. É diferente, por exemplo, se eu ajo contra a lei ou de uma forma irregular, né? Então, se eles vêm para mim, por exemplo, passei no sinal vermelho ou passei ali numa multa, né? Tomei uma multa de trânsito por excesso de velocidade. Então, se eu sofrer uma perseguição dentro de um ato que eu cometi, é justo, né? Aí tudo bem. Agora, o Senhor vai se alegrar do quê? Quando eu e você, de repente, sofrermos abusos que a gente tá fazendo certo, mas de repente a pessoa age de forma incoerente conosco. Se é pelo nome do Pai, ele fica feliz por quê? Porque de alguma forma tá revelando o nome de Jesus ali, né? A gente tem como exemplo Estevão, ali da Bíblia, que ele foi apedrejado, né, por falar em nome de Deus, apedrejado porque, de alguma forma, ele estava fazendo bem? Tava, ele estava falando de Jesus, ele não estava ofendendo ninguém, ele não estava machucando ninguém, ele não estava fazendo mal a ninguém, mas ele foi apedrejado por conta de escolher Jesus. E a gente vê aí quantos missionários estão morrendo, quantas pessoas estão sofrendo porque, de alguma forma, estão sendo perseguidas por conta do nome de Jesus que carregamos, né? Mas Deus fala para a gente se sentir feliz em relação a isso, porque Ele vai nos dar a vitória. Aí ele falou assim, ó, chegou a hora do julgamento e ele começará pela própria família de Deus. Somos os primeiros da fila. Se começa conosco, imagine como será para aqueles que rejeitaram a mensagem de Deus. Quando chegar o julgamento, né, aquele que serve já vai ser ali, né? De alguma forma a pessoa vai ter que ter um parâmetro de falar, meu Deus, realmente eu tive uma vida santa, realmente eu escolhi te obedecer, realmente eu escolhi renunciar ao pecado, o meu próprio eu, a minha própria concupiscência, né? Aí ele fala que ele vai começar pelos da casa, ou seja, por aqueles que falam em seu nome, por mim e por você, né? Aí ele fala assim, se já
complicado, vamos colocar assim, né? Pelos da própria casa, imagine para aquele que não tem Jesus. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui, ó. Se os bons quase não resistem, que é aquele que tenta perseverar, né? Eu e você que tentamos perseverar diante da luta, diante da perseguição, diante da situação adversa qual vivemos, o que está reservado para aqueles que são maus? Misericórdia, né? Não quero nem pensar. Então, se vocês acham que a vida está difícil porque estão fazendo o que Deus mandou, fiquem tranquilos. Confiem nele, ele sabe e sempre saberá o que está fazendo. Ou seja, se você sofre perseguição em nome de Deus, sabendo que aquilo que você está fazendo é correto, para você confiar nele. Porque além dele não perder o controle, ele sabe o que ele vai fazer por você. O livramento que ele te dará. Eu lembro, inclusive, agora, veio aqui no meu pensamento, um livro de um missionário que eu li, que chama Meltari, né? E ele foi para uma tribo, naquela tribo não podia falar de Jesus, né? Ninguém conseguia chegar até o cacique. E aí, dentro disso, o cacique falou assim, vamos ver se realmente o Deus desse missionário é verdadeiro. E aí o cacique preparou uma caneca, né, um copo assim de veneno, era veneno, mas o missionário não sabia que era veneno, né? E ele falou assim, vamos ver se realmente o Deus dele é um Deus de verdade. Uma gota somente, no livro ele explica que uma gotinha minúscula daquele veneno mata em segundos. E o cacique encheu a caneca daquilo, colocou água, né, e encheu daquele veneno. E ficaram horas ali conversando, e o missionário falando de Deus, o evangelho, não sei o quê. E aí quando passou 1 hora, passou 2 horas, passou e foi passando, e aí ele pegou o cacique e falou, pode parar, não precisa falar mais nada. Ele falou, mas por quê? Porque eu acredito que o seu Deus é verdadeiro. Porque uma gotinha minúscula disso que está no seu copo mataria em segundos. Eu enchi o copo e você está aqui há horas falando para mim desse seu Deus. Então, aquilo que você sofre de perseguição, Deus está no controle. Ele sabe o que faz, então você pode confiar nele. O missionário estava inocente ali, mas o cacique se converteu. E ainda nesse próprio livro, eles tinham outra tribo, né? E eles tinham que atravessar de um rio ao outro. E a princípio a água estava tranquila. E aí foi um missionário, e aí daí ele falou, não, vem, né? E falou para esse Meltari aí ele viu que o rapaz estava andando e a água já estava aqui no pescoço. Já estava no pescoço dele. E ele, como assim, você é louco? Olha como que tá a correnteza dessa água, o rio tá revolto, não sei o quê. Ele, não, aí ele olhava para baixo assim, esse missionário, né? Ele olhava para baixo e ele falava, imagina, a água não tá passando nem no peito do meu pé, nem no peito do meu pé. E aí ele, vem Mel, vem, né, Meltari, né, venham vocês. E aí o povo da tribo, na cabeça deles é assim, até parece, eles vão morrer, né? E aí esse Deus realmente não é verdadeiro. E ele falou, não, é verdadeiro. E aí ele falou, jamais, se vocês conseguirem atravessar, né, a gente vai acreditar nesse Deus, porque realmente estava fora de cogitação atravessar aquele rio. Mas Deus foi tão soberano com as pessoas que atravessaram, que quando eles falaram que a água não estava batendo nem no peito do pé, mesmo estando aqui, eles viam aqui. Mas a sensação, quando eles caminhavam dentro do rio, era como se a água tivesse rasa, não estava cobrindo o pé. Então Deus, ele sabe o tipo de perseguição que você vai passar para o nome dele ser glorificado. E aí todo mundo atravessou, né, o rio, e toda aquela tribo foi salva. Foi salva, mas por quê? Porque uma pessoa estava sofrendo ali, né, em nome de Jesus, mas Deus estava no controle. Então o nome do Senhor foi glorificado. Aquelas pessoas só se colocaram à disposição de Deus para mostrar quem era o Deus deles. Quem era de fato o Deus deles. Inclusive, quarta-feira no culto lá na minha igreja, um pastor contou, né, que a filhinha dele, de 4 anos,
caiu lá na piscina e aí um tentou ressuscitar, outro, quarta tentativa, quinta tentativa e nada. E aí a esposa dele se dobrou ali no chão e falou para Deus, conversou com Deus: Senhor, minha filha, foi o Senhor que me deu, né? E aí tinha uma enfermeira pediatra, né, ali fazendo todo o acompanhamento, e aí todo mundo falou: já era, não tem mais o que fazer. E é quando a mãe se dobrou no chão e clamou ao Senhor, mesmo diante daquela condição, mesmo de uma situação de morte, no clamor daquela mãe, Deus ouviu e ressuscitou a criança. A criança está viva hoje. Então, esse é o nosso Deus. Então, quantas lutas e tribulações e situações difíceis a gente passa, mas Deus está no controle e o nome dele é glorificado. E pessoas são salvas, e pessoas são alcançadas, né? Então, é muito importante você ter esse discernimento, que qualquer sofrimento que você passe em nome de Jesus, ele nunca vai perder o controle. Ele sempre ou vai dar o escape, ou ele vai fazer alguma coisa e o nome dele vai ser glorificado, né? A gente sabe, inclusive, até mesmo pela própria morte de Estevão, porque ele olhava para o céu e ele falava: eu vejo o trono de Deus, né? Então significa que ali ele mostra: olha, eu estou morrendo por ele, mas eu estou indo para o céu. Com convicção daquilo que eu estou certo, eu estou fazendo aquilo que é certo. Então, que eu e você deixamos a velha vida para trás, as bebedeiras, as baladas, né? Pessoas que eram desse estilo de vida, né? A depravação, tudo aquilo que desagrada ao Pai. Renuncie e tenha uma vida santa. Santo é você se separar cada dia mais de um pecado de estimação. Então, se eu mentia, parei de mentir, me santifiquei naquela área. Se eu roubava, parei de roubar, não, me santifiquei naquela área. Se eu adulterava, eu não adultero mais, então me santifiquei naquela área. E assim por diante. Então significa que a nossa vida até a volta de Jesus vai ser um santificar contínuo. Cada vez mais, cada vez que a gente buscar a Deus em oração, procurar fazer o bem, procurar caminhar dentro do que a sua palavra diz, significa que ele vai nos conduzir dentro de um caminho de santidade, de oração, de leitura da palavra, de jejum, de busca, né, de conhecimento, de intimidade com ele. Então, nessa palavra do capítulo 4, ele está nos ensinando e mostrando o que era a nossa vida antes e o que é a nossa vida depois dele. Porque quando ele fala assim, que você deixou a velha vida para trás, para sempre, é para sempre. Não volte a fazer as mesmas coisas que você fazia quando você não caminhava com Jesus. Para sempre, é tchau vida, tchau passado. O passado ficou para trás, né? O passado tá lá, não preciso mais lembrar dele. Por quê? Porque eu já fui perdoada, o Senhor já me perdoou, já fui lavada, né, pelo sangue, lavada ali no batismo. Então, tudo se faz novo. Aquele que está em Deus, nova criatura é. Ele passa, né, na verdade, de ser criatura para ser filho de Deus, para ser filha de Deus. Então, eu e você temos valor. Então, em nome de Jesus, que possamos aplicar essa palavra de 1 Pedro 4 em nossas vidas e caminharmos segundo a vontade do Pai, sabendo que tudo que sofrermos por amor a Ele, toda a honra e toda a glória irá para Ele. E de alguma forma ele vai nos dar o livramento, assim como ele fez com o Meltari, né, diante de todas essas situações adversas a qual ele passou, ele fará comigo e com você. E se porventura não acontecer, como foi com Estevão, Estevão viu a glória de Deus. Estevão está no céu com o Pai. Então que possamos ter a convicção de que estaremos sempre com ele, e não por um momento, mas para toda a eternidade. Amém? Vamos orar então? Paizinho querido, muito obrigada. Muito obrigada, Pai, porque aqui na tua palavra o Senhor diz que qualquer sofrimento que tenhamos, o teu sofrimento foi maior. Tudo que o Senhor passou foi muito mais do que passamos aqui na terra.
Hoje a gente não é pregado na cruz, graças a Deus. Hoje a gente não sofre como o Senhor sofreu apanhando ali por levar o evangelho. Claro que existem muitos missionários nessas condições, com muito sofrimento, mas sabemos que assim como o capítulo termina, dizendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, o Senhor não desampara os seus e o teu nome há de ser glorificado, eu creio, Pai. E assim como o Senhor cita que a velha vida que era de depravação, de bebedeira, de viver da noite o tempo todo, Pai, essa vida velha ficou para trás. Os amigos dessa época ficaram para trás. E cada um terá que dar conta de si mesmo a ti, porque a salvação, ela é individual. Não tem como eu salvar o meu pai, ou a minha mãe, ou as minhas irmãs, os meus amigos. Não tem como eu salvar as pessoas que eu amo. Tem como eu anunciar o teu evangelho. Se elas abrirem um coração, louvado seja Deus, esse é o desejo do meu coração. Mas ninguém salva ninguém a não ser o próprio Jesus, e cada um é responsável pela sua salvação. Então, maravilhoso Deus, que o Senhor venha conscientizar cada um, os nossos amigos, através das nossas vidas, através da nossa conduta, que eles possam olhar para a gente e falar, ela não é mais aquela mesma pessoa, ela não é mais a velha mulher, ela não é mais aquela mesma pessoa que vivia andando, pecando, fazendo coisas que não agradavam a Deus, que desagradavam a Deus. Então, Pai eterno, que as pessoas possam ver a tua transformação em nós e o teu nome venha a ser glorificado em nós e através de nós. Que nunca mais, Pai, possamos voltar para aquela velha vida, mas caminharmos em santidade, tendo uma vida de oração, procurando fazer o bem ao outro, estendendo a mão para quem precisa, dando alimento para quem precisa, dando guarida, porque aqui o Senhor fala que também tem a opção de oferecer um leito para a pessoa dormir, Pai. Então que possamos, dentro do que o Senhor nos dá e nos capacita, fazer o melhor, tendo pensamento como o Senhor, porque se o Senhor pensa e faz, assim devemos fazer também. Assim eu te louvo, assim eu te bendigo e assim eu te glorifico em nome de Jesus. Amanhã estarei orando o capítulo 5, pela manhã às 10 e 15 horas eu vou estar explicando o capítulo, detalhadamente, versículo por versículo. Então, te espero aqui, que você termine um ótimo feriado, você que emendou, tem aí, esses dias para descansar, para buscar a Deus, para ter esse seu momento de intimidade e alegria juntamente com o Pai. Amém? Deus te abençoe.